Queridos, a paz do nosso Deus, que o Senhor possa abençoar de forma extraordinária a vida de cada um dos seus filhos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo privilégio de nós estarmos mais uma vez buscando em Deus uma condução para as nossas vidas. E o importante de tudo isso é que quando nós paramos para meditar nas Escrituras, na Palavra de Deus, Ele tem algo importante a revelar aos seus filhos. Eu quero neste momento te agradecer por ter inscrito no nosso canal, por ser um inscrito e curtir e permitir que o nosso Deus ele possa entrar na sua casa, abençoar a sua vida, a vida de sua família. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E neste momento eu quero trazer uma palavra de Deus, de motivação e de esperança para a sua vida, aonde o Salmo 146, no versículo de número 5, aonde o salmista diz: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. É importante que o salmista ele faz esta colocação e ele tem esse entendimento que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó, que esse Deus é o seu auxiliador. Então bem-aventurado é o homem que tem Deus como o auxílio da sua vida. E se o nosso Deus é que vai nos auxiliando, o nosso Deus é que está no controle de todas as coisas, o nosso Deus ele é soberano, é Ele que rege todas as coisas, é Ele que está no controle da nossa vida, do tempo, de tudo aquilo que existe, Deus está no controle. E o salmista tem esse entendimento que a melhor coisa que um homem possa ter como um auxiliador, como o Senhor da sua vida, é o Deus de Jacó como seu auxílio. E se Deus ele é o nosso auxílio, o salmista ele deixa bem claro que a nossa esperança está nele. Ele diz que cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Então, se Deus é o meu auxílio, então a minha esperança, ela está em Deus. A minha confiança, ela precisa estar em Deus, porque quando eu deposito em Deus a minha confiança, logo eu espero por Ele. Eu estou esperando em Deus respostas, as promessas que Ele me fez, que Ele faz na sua palavra. Ele vai cumprir cada uma delas. Observa que no Salmo 39, o versículo de número 7, ele diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. O salmista, ele faz uma interrogação e ele diz: mas agora, Senhor, o que hei de esperar? É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, agora, nesse exato momento, o que eu posso esperar? Por que o salmista faz essa interrogação? Porque a esperança do salmista está em Deus. Mas agora o que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, todas as minhas expectativas, Senhor, toda as minhas forças, todos os meus recursos, eles estão em Ti. Agora eu hei de esperar, porque o Senhor é a minha esperança. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, eu depositei tudo que tinha em Ti, porque tudo que move, tudo que
que me conduz, que me move, é a minha confiança que eu tenho em Ti. E o importante de tudo isso é que nós devemos depositar em Deus realmente a nossa confiança e a nossa esperança. Porque se o Senhor for a nossa esperança, nós seremos bem-sucedidos. Então, aqueles que não confiam em Deus, ele acaba colocando a sua confiança em outras coisas. Por exemplo, o salmista no Salmo 33, no versículo 17 ao versículo 19, você pode ler, ele diz que o cavalo é vã, a esperança para a vitória. Não pode livrar ninguém pela sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade, para os livrar da morte e para os conservar vivos na fome. Observa que o cavalo é vã a esperança para a vitória. Não pode livrar ninguém pela sua grande força. Você não pode depositar em um cavalo a sua vitória, o seu sucesso, a certeza de que você vai sair vitorioso. Porque ele tem grande força, mas nem na força do animal você pode depositar a sua confiança. Porque você pode se frustrar. Então, o que o salmista diz, que eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade. Ou seja, os olhos do Senhor contemplam a nossa vida. Os olhos do Senhor nos contemplam. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. É por isso que o salmista, no Salmo 103, ele diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Então, os olhos do Senhor contemplam aqueles que temem ao Senhor, que honram a Deus, que servem a Deus. Então, essas pessoas, elas estão sobre os cuidados de Deus. Deus está olhando para essas pessoas como um pai olha um filho, uma mãe olha para uma criança. Ela está andando, mas os olhos da mãe estão sobre aquela criança, cuidando dela para que ela não caia que ela não corra nenhum risco. Então os olhos da mãe estão sobre aquela criança, cuidando, protegendo. Deus faz assim conosco. Os olhos dele estão sobre aqueles que o temem. Para quê? Para livrar, para proteger. Porque nós confiamos na esperança da sua benignidade para o livrar da morte. Deus é que dá livramento. Então estamos sobre os cuidados do Senhor. O Salmo 9, de número 9, o versículo 18, ele diz: porque o necessitado não será esquecido para sempre, e nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Então, o que é que o Senhor está dizendo? O que é que o salmista está falando? Que o necessitado, ele não será esquecido. Não vai ser esquecido para sempre. Porque as suas expectações dos pobres, elas perecerá perpetuamente. E o que o salmista está nos mostrando,
que o Senhor, a ação de Deus, a graça de Deus, a benevolência de Deus, o amor de Deus, a provisão de Deus, ela vai chegar também para o necessitado. O necessitado, diante dos olhos do Senhor, ele não será esquecido. E o importante é que no Salmo 5, no versículo 3, o salmista diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Isso é confiança. Isso é esperança. Porque pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Eu vou simplificar. É como se o salmista estivesse assim: Senhor, pela manhã o Senhor vai ouvir a minha oração. O Senhor vai contemplar a minha oração. E o Senhor, pela manhã, apresentarei a ti a minha oração. Então a gente observa que quando o salmista coloca nesta condição de pela manhã, o Senhor vai ouvir a oração do salmista. É porque o salmista, eu vou parafrasear, ele está dizendo: Senhor, eu confio em ti e em ti eu deposito toda a minha esperança. E se eu deposito a minha esperança em ti, Senhor, a minha oração, ela será ouvida diante de ti. Porque as minhas palavras, através dessa oração, são palavras de esperança, são palavras de confiança. E eu oro a ti pela manhã porque eu acredito, eu confio na tua provisão. Eu confio em ti, Senhor. Pela manhã o Senhor ouvirá a minha oração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 12, acho lindo essa passagem, porque ele fala: tende, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. O que Paulo está dizendo: se nós estivermos, se nós temos esperança, essa esperança ela deve ser usada com muita ousadia, ela deve ser usada com muita intrepidez, com muita convicção. Eu tenho que ser convicto na esperança, em a minha confiança em Deus. Eu tenho que falar isso com muita segurança, porque o que nós temos visto são pessoas que dizem que têm fé, são pessoas que professam que têm esperança, são pessoas que professam que creem em Deus, mas no dia da adversidade, essas mesmas pessoas que falam estas coisas, elas estão cocheando em dois pensamentos, elas se tornam pessoas duvidosas, elas se tornam pessoas que reclamam das coisas. Isso é falta de fé, falta de esperança. E Paulo está dizendo: se você diz, eu vou parafrasear, se você diz que tem esperança, se você tem esperança, você precisa falar isso ousadamente. Você tem que falar com convicção. Você tem que falar isso com muita intrepidez. Eu confio, eu creio, eu tenho esperança, porque a Bíblia diz que Abraão, ele se fortalecia, dando glória a Deus. Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, ele saiu confiando que o Deus que fez promessa ia cumprir. Isso é confiança. Isso é esperança, saber que o nosso Deus ele vai nos garantir vitórias. Colossenses capítulo 1, versículo 4 e 5,
Paulo ele deixa lições extraordinárias. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está revelada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo está trazendo uma declaração para os irmãos de Colossos que ele ouviu falar da fé dos colossenses que ele tinham em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Então Paulo diz assim, por causa da esperança que vos está revelada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho introduzido nestas pessoas mudou a maneira deles viverem, mudou a maneira deles pensar, dele ver as coisas celestiais por uma ótica diferente. Se eles eram duvidosos, agora eles não seriam mais duvidosos. Se eram pessoas que andavam de cabeça baixa, agora eles não viviam mais de cabeça baixa, porque eles estavam fortalecidos em uma viva esperança. E a esperança é essa que motivavam eles estarem a cada dia firmes e amando uns aos outros. Então Paulo ele traz isso ao entendimento dos colossenses. Olha a notícia que nós temos recebido de vocês. Nós vimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. O Evangelho introduzido em vocês mudou a mentalidade de vocês. Mudou a maneira de vocês viver, de vocês ver, de vocês se comportarem. As notícias da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos. Ou seja, o Evangelho introduzido em nós muda a nossa maneira de viver e de ver as coisas. Isso é mudança. Por quê? Porque eles estavam agora, por causa dessa esperança que está revelada nos céus. Então a palavra de Deus nos corações daqueles homens, dos colossenses, mudou a maneira deles ver as coisas, porque eles estavam firmes nesta viva esperança. Observe o Salmo 42, o versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Uma pergunta que o salmista faz. Por que está assim tão abatida, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Alguns historiadores dizem que o salmista estava já entrando em depressão. Mas o salmista, ele faz algumas interrogações, é como se ele estivesse falando com ele mesmo. Ele diz, por que você está assim? Assim como? Tão abatida? A minha alma. A alma é o centro das nossas emoções. Uma alma abatida é uma pessoa sem ânimo. É uma pessoa sem afeição de alegria. O semblante da pessoa é muda, anda cabisbaixo, cabeça baixa. Semblante decaído. É uma alma abatida. Ele não tem alegria. É uma pessoa que anda de um semblante decaído. E a depressão é uma doença na alma. E é por isso que o salmista diz, por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Angústia. Quando a alegria se vai, o que permeia no coração do homem, na alma desse homem, é a angústia, é a tristeza. Quantas pessoas
perderam a alegria de viver? Quantas pessoas perderam o sorriso do rosto, a afeição do rosto? Porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, há pessoas que estão tristes, que possam estar me ouvindo nesse momento, que você que perdeu a alegria, você que está com semblante decaído, com a alma abatida, com essa alma triste, angustiado, perturbado, sem norte, sem rumo. Você não tem motivo mais para sorrir. Você não tem mais motivo para se alegrar. A alegria se foi. Parece que o prazer de viver, ele se esvaiu. Tudo que você olha hoje, ao seu entendimento, é desilusão. Às vezes as pessoas tentam até te animar, mas você está com o semblante caído. Você possa estar, como disse o salmista aqui, a alma abatida, uma alma triste e tão perturbada dentro de mim. Mas a parte B desse versículo fala: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. Depositar em Deus a nossa esperança é acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor do que o de hoje. Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Porque o Senhor diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Um versículo ele completa o outro. O anterior é a alma abatida, angustiada, triste. E a parte B dispõe a esperança em Deus, pois ainda o louvarei o Senhor, porque Deus é o meu Salvador. Aí o Senhor responde lá em Jeremias, diz: porque eu sei que pensamento é que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. E qual é o pensamento que Deus tem a meu e a seu respeito? Ele diz: pensamentos de paz. Alma angustiada, Deus promove paz. Alma abatida, Deus devolve a alegria. Alma triste, Deus é a alegria da sua alma. Deus, Ele é o centro da sua vida, é Ele que está no controle de todas as coisas. É por isso que Ele diz: eu bem sei que pensamento eu tenho a respeito de vós. E o que eu penso a seu respeito penso em paz. Pensamentos para vocês que eu tenho é pensamento de paz. Eu vou parafrasear, como se eu tivesse assim: você está angustiado, mas o que eu penso a teu respeito é que no dia da tribulação, da angústia, eu posso promover paz para você. É isso que eu tenho para você. Eu tenho paz. O pensamento que eu tenho é pensamento de paz e não de mal, para vos dar, a fim de que esperais. É como se eu estivesse dizendo: a paz que eu introduzo no seu coração, essa paz que eu te dou, ela é um alento para a tua vida e ela te faz esperar.
Faz esperar em quê? Faz esperar no tempo da bonança, no tempo de graça, no tempo da provisão. O que nos angustia justamente são dias tribulosos, dias difíceis. Mas quando nós não nos angustiamos e depositamos em Deus a nossa confiança, Ele está dizendo: eu tenho paz para você, eu tenho uma alegria para você, eu tenho dias de vitória para você. E como é que eu tenho que fazer? Pedro responde na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Primeira coisa que nós temos que fazer é santificar Cristo como Senhor no nosso coração. Para quê? Para que nós estejamos sempre preparados para responder a quem quer que seja, a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É como se Pedro tivesse assim: qualquer pessoa que chegar e perguntar para você qual é a razão da tua esperança, ele diz: é Cristo na minha vida. Eu tenho testemunho de Deus para apresentar. Eu tenho vitória de Cristo para celebrar. Eu tenho graça de Deus na minha vida para programar, para falar, para declarar. Por quê? Porque há esperança de Deus em mim. Qualquer que ele perder a razão da esperança que há em vocês, você vai ter para compartilhar. Alguém vai esperar qual é o motivo da tua alegria, você vai dizer: é Deus. Qual é o segredo do teu sucesso? Você vai dizer: é o Senhor. Qual é o segredo de uma vida vitoriosa? É de assim, confiança em Deus e esperança em Deus. Em tempos de crise eu vou prosperar porque Deus está no controle da minha vida e de todas as coisas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, ele diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu tenho uma esperança em Deus, porque quem fez a promessa que eu seria vitorioso, quem fez não foi homem, quem fez foi Deus. É por isso que o escritor diz que retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque quem prometeu, ele é fiel para cumprir. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10: se trabalharmos e lutarmos, porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente o dos que creem. Se nós trabalharmos com esta convicção, se nós lutarmos, porque temos colocado a nossa esperança em Deus, nós temos nele esta convicção que esse Deus, ele é especial, ele cuida dos que nele creem, dos que nele depositam esta confiança. Queridos, que o nosso Deus possa assim, de forma extraordinária, abençoar a sua vida. Quero deixar aqui Romanos capítulo 12, versículo 12. Paulo deixa uma palavra extraordinária. Paulo diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Primeira coisa, alegrai-vos na esperança. Não fique triste, mas se alegre. Alegre-se na esperança. E se eu me alegro na esperança que eu depositei em Deus, eu vou esperar com paciência, em meio às tribulações. Mas eu vou ser paciente,
Porque a palavra de Deus diz que na tribulação nós somos pacientes. E a outra coisa que Paulo fala é que perseverai na oração. Não faça aquela oração de manhã e meio-dia você já quer a resposta. Ore com fé, com confiança e persevere na oração. Enquanto o milagre não chegue, continue orando. Isso é perseverança. Daniel orou 21 dias. Mas a Bíblia diz que desde o dia que Daniel se colocou de joelho para orar ao Senhor, o Senhor enviou a resposta. Só que quem vinha trazendo a resposta teve os seus impedimentos. Ele travou batalhas. Então ele teve que buscar reforços. E a Bíblia nos diz que esta batalha ela se perdurou por longos dias. Com 21 dias, o anjo chega e diz: Daniel, homem muito amado. O anjo disse: Daniel, lá no céu, tu é um homem muito amado. Mas desde o dia que tu se colocaste de joelho, a tua oração foi ouvida diante de Deus. Mas Daniel foi perseverante na oração. Não faça aquela oração de 10 minutos para querer resposta de coisas grandiosas. Persevere. Não é que Deus não possa responder, Ele pode, mas qual é a experiência que você tem de um joelho dobrado na presença de Deus por alguns minutos, por algumas horas de conversa com Deus? Perseverai na oração. Não ore pela necessidade, mas ore pelo prazer de orar, de estar na presença. Porque às vezes só oramos por causa da necessidade, mas não ora pelo prazer de estar na presença de Deus, pela alegria de estar falando com Deus. Nós temos que orar não por causa da necessidade, nós temos que orar pelo relacionamento que temos. Todas as pessoas que têm bons relacionamentos gostam de estar expondo as suas ideias, gostam de conversar com pessoas que eles se sentem bem. E nós temos que nos sentir bem na presença de Deus e desenvolver esse diálogo com Deus. Dobrar os joelhos para orar, que não seja pela necessidade, mas pelo hábito que você já tem de conversar com Deus. Desenvolver um bom relacionamento com Deus através do diálogo. Isso é uma terapia. Conversar com Deus, falar com Deus. Que o nosso Deus vos abençoe e cubra de graça, e que você alegre-se na esperança da vossa vocação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Esteja em Deus, depositando a sua confiança, para que Deus possa de fato responder as suas orações e as suas petições foram ouvidas diante de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.